Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. A epígrafe vai dizer assim: quem entrará no reino dos céus, né? Versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23 diz assim: e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Pai querido, Pai santo, te louvamos, ó Deus, por tudo quanto ouvimos e sentimos essa noite. Pai, neste momento, ó Pai, estaremos aqui diante da tua presença, ministrando a tua palavra. Que eu possa ser um canal entre o teu santo trono que está no céu e essa congregação nesta noite. Que o abrir e fechar da minha boca faça notória, ó Pai, a tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, através do teu Santo Espírito, nos inspire, Pai, nesta noite, a falar com a tua igreja, alertar-nos, ó Pai, a cada manhã, Pai, a cada tarde, a cada noite, ó Pai, para sermos todos, ó Pai, convidados à salvação e todos ouvirmos o soar do trocar da trombeta até no dia da sua vinda. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar. Meus irmãos, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus é um texto muito interessante, onde Jesus vai nos ensinar vários ensinamentos, muito importante para a igreja de hoje. Eu sei que hoje existem muitas mensagens inovadoras, mensagens assim que nos inspira, né? Nos motiva, e a Bíblia, ela é o guia das nossas vidas. Às vezes precisamos de uma palavra de motivação, para nós nos inspirarmos, nos alegrarmos, termos mais convicção da vitória. Às vezes precisamos de uma palavra de avivamento, para avivar a nossa alma, o nosso coração, que às vezes nós vamos nos esfriando. E às vezes precisamos de uma palavra de cura, porque necessitamos de cura. E às vezes precisamos de uma palavra também de alerta para as nossas vidas, porque necessitamos sermos alertados. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim, que o Senhor só corrige a quem Ele... Pastor, mas toda a ceia o Senhor está nos corrigindo, mas é por amor a minha e a sua vida. Às vezes os irmãos podem pensar: o pastor só prega sobre reflexão, só prega sobre estarmos alerta, só prega sobre termos cuidado, só prega sobre estarmos em comunhão, só prega contra o pecado, só prega sobre liberar o perdão, só prega... Irmãos, eu sou o anjo da igreja, constituído sobre esta casa, e é o dever meu alertar a igreja, principalmente ser alertado primeiramente pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito de Deus muito falaram ao meu coração, e muito refleti sobre a minha vida, que antes de pregar para os irmãos, a primeira coisa que eu faço é uma análise da minha vida. Porque não adianta eu pregar para os irmãos e sendo que eu não estou me condizendo, ou achando que a palavra é só para os irmãos. E logo no primeiro, é a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus, principalmente no capítulo 7, vem nos orientando, começando lá no versículo 1 em diante, dizendo assim, primeiramente, para nós não julgar, né? Para que nós não sejamos julgados, porque da mesma forma que nós julgaremos as pessoas, nós também passaremos pelo mesmo julgamento. E aí ele começa dizendo assim: olha, porque muitos se preocupam em olhar o cisco que está no olho do irmão, mas muitas vezes esquece de olhar para a trave que está dentro do seu próprio olho. E nós, irmãos, interessante que o Senhor Jesus nos chamou como servo do Senhor, como ovelha de Cristo, como irmãos em Cristo do Senhor, como os filhos de Deus. Em momento algum eu vejo na palavra de Deus, a não ser os juízes que Deus levantou lá no Antigo Testamento, juntamente com os profetas, antes dos reis, Deus levantando os juízes ali. Mas fora isso, eu não vejo o Senhor nosso Deus levantando juízes sobre essa terra, para nós nos julgarmos uns aos outros. Não,
O Senhor nos levantou como servos do Senhor, nos levantou como ovelhas de Cristo, como filhos de Deus, não somente como criaturas, porque somos feitos criaturas de Deus, mas a partir do momento que reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa alma, Ele nos fez filho, não mais uma criatura de Deus. Qual a diferença, pastor, da criatura para o ser filho? A criatura é aquele que foi feito pelo Senhor, e filho é aquele que foi adotado, é aquele que foi ali enxertado na videira verdadeira para se tornar filho, e o Senhor nos chama de filho por amor das nossas vidas. Então nós vemos que, primeira coisa, nós, no contexto geral, às vezes olhamos mais, ou temos mais facilidade de olhar para a falha do nosso irmão, da nossa irmã, ou de muitos irmãos da igreja, do que olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos as nossas falhas. No texto que nós iremos lermos aqui, logo mais, no texto da palavra da ceia, do capítulo 11 de 1 Coríntios, do 23 ao 32, um dos versículos vai dizer assim: porque se nós nos corrigíssemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, porque nós vamos nos achar perfeitos, vamos nos achar sempre pronto. Mas o Senhor nosso Deus, Ele vem aqui para nos ensinar através dessas parábolas, nesta noite, que precisamos sim fazermos uma análise diária sobre a nossa vida, fazermos uma análise, não analisar a vida do irmão e tentar procurar ou achar falha na vida dos irmãos. Aquele texto de Daniel, onde diz que procuraram em Daniel, não acharam nada, foram falar para ele assim: só há um jeito de nós atentarmos para a sua fé, para o seu Deus, porque nós não temos achado nada. E muitas vezes nós, como servos de Deus, ficamos procurando ou percebendo a falha do irmão e da irmã. Primeiramente, o Senhor não nos chamou como juízes. Primeiro, segundo passo, na oração do Pai Nosso também nos diz que se nós não perdoarmos uns aos outros, nós também não receberemos o perdão do Senhor. Primeiro, o Senhor não nos chamou como juiz. Então eu abro um parênteses aqui para uma análise muito pessoal para cada um de nós. Eu não vou julgar ninguém, talvez os irmãos também não irão me julgar, mas muito importante nós olharmos para a nossa vida, porque às vezes enxergamos tanto o pecado do irmão e não olhamos que o nosso pecado muitas vezes é muito maior. Porque pecado não é só prostituir, pecado não é só roubar, pecado não é só adulterar, pecado também é quando nós julgamos as pessoas, muitas das vezes, sem termos o conhecimento de causa, assim como fizeram os 3 amigos de Jó, companheiros, amigos, que festavam, que oravam, que buscavam o Senhor junto, enquanto ele estava em grande fartura. Quando ele passou pelo vale do processo de Deus, a primeira coisa que foi feito um certo julgamento contra ele, e nem eles sabiam que era um processo de Deus na vida de Jó. Era uma batalha entre Deus e Satanás, um tentando provar para o outro, um dizendo que ele adoraria independente da situação que ele vivia, e o outro dizendo: ele só te adora porque ele tem prosperidade, ele só te adora porque tem família abençoada, ele só te adora porque nada falta para ele. E os amigos de Jó o julgaram. A segunda parte do Sermão da Montanha vai falar sobre a bondade de Deus a favor das nossas vidas. Irmãos, hoje de manhã, já logo cedo, no meu devocional, eu comecei somente a agradecer ao Senhor pela bondade dele, como ele tem sido bondoso ao nosso favor. Não é só porque ele está me curando todos os dias, não, irmãos. Só de eu ter conhecido ele e ser conhecedor da verdade, e ter o desejo e o almejo de estar com ele, não somente ao decorrer deste culto, mas eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos muita gratidão ao Senhor. E Jesus começa a falar sobre a bondade de Deus, sobre se nós buscarmos, nós iremos encontrar, se nós batermos, a porta vai se abrir. E aí ele faz aqui uma reflexão, conta uma parábola, dizendo assim no versículo de número 9: qual dentre vós o homem, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele continua dizendo assim no versículo de número 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais que estão no céu
vos dará bens aos que lhe pedir. Então, irmãos, um pai, por mais mal que ele seja, um pai, ele pode ser até mesmo um traficante, pode ser talvez um chefe de uma organização perigosa, mas ele nunca vai querer que o filho dele use droga. Ele vai blindar o filho dele. Se ele faz parte de uma organização, ele vai blindar o filho dele para não se envolver com o crime. Por quê? Por mais mal que um pai seja, ele nunca vai querer querer o mal para o seu filho. Se pediu pão, ele não vai dar uma pedra. Pediu peixe, ele não vai dar uma serpente. Agora imagina o nosso Deus, irmãos, que entregou o seu melhor, o seu único filho, a favor da minha e da sua vida. Que nesta noite aqui, através do pão e do cálice, nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário. Se entregou a si mesmo, seu próprio corpo imolado, seu sangue derramado, em prol dos meus e dos seus pecados. Ele mesmo não pecou, mas nós pecamos, mas ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele deu a sua primícia, a sua melhor oferta. Jesus, o Senhor nosso Deus, ele poderia pegar uma parte da humanidade e dizer: não, vou oferecer de sacrifício pelo restante da humanidade. Não, ele entregou o seu próprio filho, seu único filho, para ser imolado, para morrer na cruz do Calvário, para ser crucificado, uma morte vergonhosa mediante a sociedade. Mas ele levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, os meus erros. Louvado seja o nome de Jesus. E por isso estamos aqui nesta noite, porque se Jesus não tivesse feito isso, talvez nós estaríamos reunidos em outro algo, uma outra organização, qualquer coisa parecida, mas não adorando e buscando o Senhor, porque a princípio de tudo era somente para os judeus, mas por eles não ter reconhecido, se abriu-se para todas as nações, e todos aqueles que reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não serão mais criatura, não são mais criatura, mas são filhos do Senhor. E ele continua dizendo no versículo de número 13, sobre os dois caminhos. E é muito interessante o que Jesus fala aqui, que existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. O que leva ao inferno é largo, é espaçoso e é fácil de andar. Mas o que leva ao céu, está no versículo 14, diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Esta vida, irmãos, não é a vida desse fôlego de vida que temos, mas é a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção é a parte B desse versículo, que é um alerta para a igreja aos dias de hoje. Quiser colocar, pode colocar o versículo 14 do capítulo 7 de Mateus. Olha o que diz a parte B. Eu vou ler a parte A, depois a parte B. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. A parte A do versículo. Com toda a igreja no 3, a parte B do versículo. 1, 2, 3. E poucos são os que vão encontrar. Poucos que vão vencer a estrada estreita. Poucos que vão conseguir finalizar este caminho. Como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Poucos. E isso traz um alerta muito grande para mim e para você, igreja de Cristo. Porque não está falando que são muitos, não está falando sobre uma porcentagem. Às vezes quando a gente vê aquele texto que fala sobre as 10 virgens, ou algum outros texto que fala sobre o arrebatamento da igreja, fala que alguns textos dizem que uma parte da igreja vai subir, outra parte vai ficar. Uma parte diz que a metade sobe e a metade desce por conta da passagem das 10 virgens. Só que nesse versículo aqui diz assim, que são poucos o que vão encontrar ou vão passar por ela. Então nós olhamos uma igreja hoje. O evangelho no nosso país tem crescido a cada ano. É feito o censo é feito de tempo em tempo. E cada ano nós nos alegramos, porque tem aumentado a quantidade de cristãos, de evangélicos. Só que em meio a esse evangelho que tem aumentado,
quantos que vão conseguir encontrar esta porta, o quantos que já estão caminhando há anos, verdadeiramente vão encontrar essa porta. Jesus nos deixou essas parábolas, irmãos, para nos alertar, porque nós temos o hábito de julgar, muitas vezes não reconhecemos a bondade de Deus, e muitas vezes achamos que de qualquer maneira, ou de qualquer forma, nós chegaremos lá. Não, não é desta maneira. Vai ser com renúncia, vai ser com batalha, vai ser com luta, vai ser com jejum, vai ser com oração, vai ser com perseverança, vai ser com atitude, vai ser com disciplina. Não é de qualquer maneira ou de qualquer forma. Nós podemos vir da forma que nós estamos, mas não vamos poder permanecer da forma que estávamos. Não é a Bíblia que vai ter que se adaptar ao meu e ao seu sistema. É eu e você que precisamos nos corrigir e nos adaptarmos àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então poucos são os que a vão encontrar, e isso é um alerta. Sabe quando você chega no semáforo e você vê ali o amarelo para chegar no vermelho? Já estamos no amarelo, logo logo o vermelho se acende. É um alerta para a igreja de Cristo. Depois no versículo 15 em diante, ele começa a falar sobre os falsos profetas. Irmãos, a gente tem visto e ouvido cada barbaridade, cada pensamento, e vemos aí no YouTube, temos visto muitas mensagens. Hoje existe igreja para todos os tipos de pessoa. Existe hoje igreja ali que pregam a Bíblia, ou que usam a Bíblia, escolhem os textos isolados, certamente, porque certamente talvez esta mensagem não é pregada sobre tais altares. Mas aqui nesta igreja, louvado seja o nome de Jesus, não é porque o pastor Sandro tem sido pregada a palavra de Deus pura e verdadeira como ela é. Homens de Deus e mulheres de Deus têm subido aqui e têm falado e têm pregado. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, antigamente existia poucos ministérios, mas hoje, irmãos, não vou falar nomes aqui para não julgar, porque Jesus não me chamou como julgador, como juiz. Mas hoje, irmãos, se apertar um pouquinho aqui, pastor, vai para ali, e se apertar lá, vai para outro lugar. Importante é estar na mídia, importante é levar o nome de evangélico. Não, irmãos, o importante não é evangélico. Nós não nos tornamos evangélicos, nós nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, convertidos pela palavra do Senhor. Doa quem doer, mas ela é para nos corrigir, é para nos plumar. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus era filho de carpinteiro e também era um carpinteiro, e muitas vezes Jesus ele precisa lapidar esta madeira torta, esta madeira dura, esta madeira cheia de entalhos, cheia de algumas cicatrizes, cheia de alguma forma para nos aperfeiçoar. Louvado seja o nome de Jesus. E os falsos profetas estão aí. Quantas vezes eu sou indagado, pastores, indagado com alguma palavra, com alguma mensagem, que até mando para mim: pastor, o senhor pregou tal coisa, mas olha aqui o que esse pastor está pregando. E aí, irmãos, eu tenho que voltar para a palavra de Deus, ir para a Bíblia de estudo, e realmente reforçar aquilo que nós temos pregado e ministrado, porque existe muitos lobos vestidos, falsos profetas vestidos de ovelha em meio aos evangélicos hoje. E nós temos o livre-arbítrio também, somos um estado laico. Então hoje não é o que é certo e o que é errado que pode ser proferido. Muitas coisas certas são proferidas, mas muitas coisas que estão no erro são proferidas também. Não podemos questionar nada, né? Mas não podemos questionar nem julgar, mas podemos viver em retidão, podemos viver em verdade. Podemos viver aquilo que a palavra do Senhor, nosso Deus, nos ensina. E aí vai falar que uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, e uma árvore ruim também não pode produzir frutos bons. E aí agora eu quero chegar nos versículos na qual nós lemos nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Que Jesus, na epígrafe aqui, vai dizer assim: quem entrará no reino de Deus? É uma pergunta. Eu sei que se eu perguntar aqui para os irmãos, quem quer
ir morar no céu, todos vão levantar a mão. Se eu perguntar até mesmo para quem não serve a Deus, aonde você quer morar a sua eternidade, ele vai dizer que quer morar no céu. Mas temos vivido aquilo que a palavra do Senhor nos orienta? E nós estaremos meditando aqui o versículo 21 em diante, diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Primeiramente, para nós entrarmos no céu, precisamos fazermos a vontade de Deus que está no céu. E Jesus, ele nos orienta a isso. E Apocalipse, se não me engano, inúmeras vezes, mais de 7 vezes, no final das cartas, eu gosto muito de todas as cartas de Apocalipse, que foram escritas às igrejas, mas no final de cada carta tem uma mensagem muito importante para a igreja de Cristo. Quem tem ouvido, o quê? Irmãos, ouça. Não basta ter 2 ouvidos e não ouvir. Não basta eu pregar aqui nesta noite essa mensagem e, como diz o ditado popular, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, e você não guardar na tábua do seu coração, e você voltar para a sua casa e você não meditar na mensagem, e você voltar para a sua casa como se tivesse pregado qualquer mensagem ou nenhuma mensagem. Talvez eu estou pregando aqui e talvez você está com a sua mente tão longe. Talvez eu estou pregando aqui, você está envolvido talvez ali acompanhando alguma coisa. Mas aqueles que estão ouvindo esta mensagem, eles estão ficando atentos ao que o Espírito Santo do Senhor diz à igreja. E o que o Espírito Santo do Senhor diz à igreja, no versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Irmãos, nós estamos aqui caminhando. Eu não sei quanto tempo cada um dos irmãos já tem uma caminhada com o Senhor. Eu já estou indo, já fiz 25 anos que eu tenho caminhado com Jesus. Mas não é a quantidade de tempo que eu tenho caminhado com Jesus que vai fazer a diferença na minha vida. Vai ser de que forma eu tenho caminhado com o Senhor. Não é o tempo, não é a carteirinha de pastor, de evangelista, de missionário, de diácono, cooperador que vai fazer a diferença. Não é, meu irmão, minha irmã, o dom que o Senhor nos dá, o dom da ministração, o dom do cântico, o dom do louvor, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de orar por alguém e aquela pessoa ser curada, o dom de profetizar. O dom, irmãos, é uma bênção. Já fala, é um dom de Deus, mas ele também não pode salvar ninguém. Falar em línguas não vai salvar ninguém. Ser batizado com o Espírito Santo é muito importante para o servo e a serva de Deus, por conta da intimidade. Mas muitos que falam em línguas, infelizmente, talvez não entrarão no reino de Deus. O que vai fazer entrar no reino do Senhor é a intimidade, é a comunhão, é o caminhar com o Senhor, é o dia a dia. Não é só aqui dentro da igreja, mas é o levantar, é o deitar, é o caminhar, é o ir, é o vir, é o estar. Louvado seja o nome de Jesus. Ser batizado com o Espírito Santo, para quem já foi, sabe o quão importante é e como gostoso é nas suas orações você ser tocado, você ser cheio. Isso é muito importante. Para quem não é, busque, porque isso vai te ajudar muito na sua vida espiritual. Mas o importante de tudo, irmãos, é entrar no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim entrará. Essa pergunta, irmãos, ela tem resposta. Quem entrará no reino de Deus? Não é aquele que diz Senhor, Senhor, não, mas é aquele que faz a vontade do Senhor nosso Deus. Versículo 22 vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Já falei isso, em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eu não lembro onde está, mas se o irmão achar aí, tem um versículo que diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Se o irmão achar, pode colocar na tela, a gente vai ler para a igreja. Então, meus irmãos, não basta profetizar.
ou ser um profeta, Deus revelar algo oculto, ou revelar algo futuro, ou revelar algo do passado. Isso é importante, para a igreja mas não quer dizer que se eu tenho todas essas revelações, eu tenho a minha salvação garantida, ou vou morar no céu. Não é também, como diz aqui, e nem em teu nome nós expulsamos demônios. Tem uns irmãos e irmãs que têm autoridade vindo da parte de Deus, e expulsa demônio. Isso é muito importante, é uma autoridade divina, porém também não vai ser suficiente se não fizer a vontade de Deus. Uma vez uma pessoa pegou um dinheiro emprestado meu e ficou de me pagar e não pagou, e foi passando algum tempo, e eu precisava receber porque eu tinha mexido num compromisso que eu tinha que pagar para poder emprestar o dinheiro para o irmão, porque estava dentro do prazo antes de eu pagar o compromisso. Infelizmente ele não me pagou até hoje, mas tudo bem. E um dia ele estava pregando, irmão, e o fogo do céu estava caindo, e eu questionei, e do meu lado estava um obreiro muito simples, muito humilde, na aparência, no jeito de andar, mas muito tempo de caminhando com Jesus, e eu novo convertido. E ali naquela porta, a porta era ali na frente, estava eu de um lado e ele do outro, que foi o presbítero irmão Procópio. Na época ele era diácono e eu era cooperador. E ele olhou para mim e falou assim: meu irmão, não olhe para o pregador, olhe para a palavra que está sendo pregada. Não olhe para o pregador, mas olhe para a palavra que está sendo pregada. Porque o que ele está pregando não é dele, o que ele está pregando não é dele, ele está pregando a palavra do Senhor. E ali, irmãos, eu botei uma pedra em cima daquilo e falei: Senhor, se um dia o Senhor quiser me abençoar, Deus vai preparar, eu vou receber. Mas caso contrário, isso já não vai ser mais impedimento para mim te servir, para mim caminhar, para mim andar na tua presença. Não é que eu perdoei a dívida, mas eu perdoei o irmão, né? Se um dia ele quiser me pagar, estou pronto a receber. Mas o mais importante de tudo, irmãos, não é de que forma você tem sido usado pelo Senhor, mas a mais importante de tudo é de que forma nós temos andado na presença do Senhor. Porque não adianta eu pregar bonito aqui e deixar desejar para vocês, ou para qualquer um no seu particular. Irmãos, eu sei que nós não somos perfeitos. Pastor também era, pastor também peca, obreiros também peca. Mas o pecar ou errar faz parte, mas permanecer no erro e no pecado é que nós não podemos. Então diz assim, colocou o versículo lá? Eu acho que tinha colocado e saiu, né? Mas se colocar de novo, a gente lê. Então diz assim: nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Aí vem a parte B aqui dizendo assim: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Que maravilhas são essas, irmãos? É o fogo do céu cair, é louvar e a igreja receber, é você ver Deus te usando, né? Na obra do Senhor, as maravilhas acontecendo, você orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados, você orando pelos endemoniados, eles sendo libertos, é você pregando e as pessoas se convertendo, é você também profetizando e as coisas acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus. Está ali em Marcos capítulo 8, versículo 36, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O Espírito Santo de Deus me revelou esse versículo aqui, eu decorei agora desta mensagem aqui. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Irmãos, é algo muito sério. É aquele versículo que eu li, ali no versículo 14, se eu não me engano, dizendo assim, que a porta é estreita e poucos entrarão por ela, ou poucas pessoas irão encontrar. Meu irmão, imagina você uma caminhada de, vou falar de mim, 25 anos caminhando com Jesus, e chegar no grande dia: apartai de mim, porque eu não te conheço. Mas eu preguei, eu pastoreei mais de 20 anos, eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor fala assim: apartai, porque eu não te conheço, porque não foi de verdade,
foi mais por status, foi mais por mostrar que sabia fazer, foi mais, irmãos, tem grandes pregadores da palavra de Deus, principalmente itinerantes, não todos, principalmente talvez professores, teólogos, não todos também, que nós temos aqui na igreja também, mas só a letra. Cadê a oração? Cadê a vida no altar? Cadê a comunhão com o Senhor? Confia mais no seu conhecimento, que buscou, que estudou, que fez a faculdade e fez por mérito, do que muitas das vezes ali a intimidade com o Senhor. Muitas vezes a gente tem percebido isso, mas é um alerta para mim e para você. Não fizemos maravilha. E aí no versículo 23, e nós vamos para o encerramento da mensagem, diz assim: então lhe direi abertamente. Irmãos, não vai ser no particular. Eu tenho um hábito, e eu digo que é um hábito cuidadoso. Quando eu preciso chamar a atenção do irmão da igreja, eu nunca uso esse microfone aqui para chamar. Às vezes a gente fala algumas coisas aqui no contexto geral, como a palavra nesta noite, mas nunca vou usar esse microfone porque tem um irmão que está passando por tal coisa, eu vou usar o microfone para falar. Não, eu tenho uma secretaria ali em cima, eu tenho um corpo de obreiro, eu tenho co-pastores, e eu vou chamar ele, ou chamar minha esposa, se foi uma irmã, e vou chamar no particular, e vou orientar ali no particular. Com os funcionários, eu tenho poucos, mas dificilmente, talvez se eu fiz foi poucas vezes, chamar atenção na frente dos clientes, ou chamar atenção na frente dos outros funcionários. Eu chamo no particular com muito cuidado, para chamar atenção. Por que eu faço isso? Para não envergonhar, para corrigir no particular. Só que aqui, irmãos, a palavra de Deus diz assim que então lhe direi abertamente. Abertamente, irmãos, é o público. Abertamente vai ser para todos. Abertamente não vai ser no particular. Abertamente não vai ser com cuidado. Abertamente não vai ser numa sala fechada. Abertamente não vai ser no lugar onde talvez uma ou duas pessoas possam ver e ninguém mais. Não, abertamente é para toda a sociedade, é para toda a igreja, é para toda a nação. Abertamente é algo aberto, ao ar livre, onde todos ouvirão e virão também da mesma maneira. E diz assim: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. E vamos abrir um parênteses aqui, para mim e para a sua vida. Imagina o nosso vizinho, que vê nós sair de casa todo domingo com terno, aqueles que vêm de terno, com uma roupinha social melhor, com uma Bíblia embaixo do braço, anos vendo a mesma coisa, e um dia o Senhor abertamente falar assim: ó, eu não te conheço. Esse vizinho vai pensar: poxa, mas ele não saía da igreja, estava na igreja, ele pregava, ele isso, ele aquilo, porque não vai ser em oculto. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. O tempo na casa de Deus não quer dizer que temos intimidade com o Senhor, ou que conhecemos o Senhor, ou que temos profunda intimidade com o Senhor, ou que o Senhor nos conhece. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que é conhecer? É intimidade. Manuel, se coloca de pé. Presbítero Manuel, se coloca de pé, por favor. Quem sabe da igreja, tirando o irmão Herbert que eu vi ele ali, mas ou a família do irmão Manuel, quem sabe o dia que ele faz aniversário? Pode levantar a mão. Ninguém. Quem sabe quantos anos ele tem? Ninguém também. O endereço da casa dele, talvez alguns conhecem, né? Porque temos. Quem sabe onde ele trabalha? São 3 perguntas já. Mas se eu perguntar para a esposa dele ou para os filhos dele que dia ele faz aniversário, eles vão saber dizer. Por quê? Tem intimidade com ele, conhece ele, sabe o dia. Quem perguntar e tem intimidade com ele, eu vou perguntar onde ele trabalha, vai saber dizer. Tudo ele vai saber dizer, porque chama intimidade. Deus abençoe, irmão Manoel. E às vezes falamos que conhecemos Deus,
e não sabemos nada dele, porque não temos comunhão com ele. Eu poderia pedir para os irmãos falar de mim, mas como os irmãos me conhecem mais a mim do que o irmão Manuel, talvez muitos irmãos vão saber a data do meu aniversário, onde eu moro e tal. Mas enfim, quando nós não sabemos é porque não temos intimidade. Mas quando nós temos intimidade, a gente sabe o que gosta de comer, a gente sabe o que gosta do café da manhã, a gente sabe todas as coisas, uso e costume, horário de deitar, de levantar, o que gosta, o que não gosta, que todas essas coisas. Por que sabemos? Porque temos intimidade. E muitas das vezes, irmãos, nós nos achamos que conhecemos Deus, mas não temos intimidade dele. Falamos dele sim, mas não temos intimidade com ele. E o que vai fazer a diferença aqui não é profetizar, o que vai fazer a diferença aqui não é expulsar os demônios, o que vai fazer a diferença aqui não é fazer maravilhas. O que vai fazer a diferença aqui é a comunhão, é fazer a vontade daquele que está no céu, que nos chamou. Às vezes até somos, muitas vezes, espremido, ferido, ou até mesmo muitas vezes ali, perseguido. Não importa, irmão, agradar o homem, irmãos, é passageiro. Precisamos agradarmos aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos tirou da lamação do pecado, aquele que, além de criatura, nos fez filho dele. E muitos, às vezes, se preocupam em agradar o pastor da igreja, ou a liderança, ou o obreiro. Amém, irmãos? Que é um pastor feliz, ele também fica feliz com a igreja. Mas o mais importante, irmãos, não é agradar eu. O mais importante, irmãos, é você agradar a Deus com a verdade, com a intimidade, com a sua vida no altar do Senhor. Porque diz aqui, ó, falarei abertamente, lhe direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Irmãos, não basta estar aqui. Precisamos termos uma vida no altar do Senhor. Precisamos muitas vezes reparar o altar diante do Senhor. E não é pecado, irmãos, reconhecer que somos pecadores. Não é pecado falar que precisamos reparar o altar. E nesta noite Deus nos trouxe essa palavra de alerta para o meu e o seu coração. Eu não vou estender muito mais essa mensagem somente até aqui, mas fica esse alerta para mim primeiramente, e depois para os irmãos, também para a igreja de Cristo, para quem está nos assistindo ali pelo Face ou pela internet. Esta palavra não basta dizer que somos, nós precisamos sermos o servo de Deus e fazer a vontade daquele que nos chamou e que está no céu. É pensar como Ele pensa e agir como Ele age. Louvado seja o Jesus. Eu errei muito mesmo conhecendo a palavra de Deus, um pouco, mas ultimamente eu tenho tentado pensar como Cristo pensava. Quem já ouviu aquela passagem, acredito que toda a igreja, onde aquela mulher que foi achada em adultério foi levada até Jesus pelos escribas e pelos sacerdotes para ser apedrejada, porque a lei dizia que poderia ser apedrejada se fosse encontrada em adultério. E ela foi encontrada em adultério e foi levada até Jesus para ver o que Jesus faria. Se ele então a condenaria, mesmo ele pregando o amor, ou se ele iria contra o que dizia as escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. E coisa boa, irmãos, é nós pensarmos do jeito que aquele que nos chamou pensa. Isso é importante para as nossas vidas. E de repente ela foi acusada, levada até Jesus e fala: Jesus, e o que vamos fazer? A Bíblia diz que Jesus se calou, abaixou a cabeça e ficou escrevendo com o dedo ou com uma varinha na areia. E eles insistiram na pergunta. Jesus levantou a cabeça e falou: olha, quem dentre vós não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia nos diz que desde o mais ancião até o menor que estava lá, largaram as suas pedras
e foram embora. Porque aquilo que os primeiros versículos que eu preguei aqui, do capítulo 7, fala que muitas vezes eles estavam olhando para o cisco que estava no olho daquela mulher que foi encontrada em adultério. Só que também ninguém tinha trazido uma reflexão para a vida deles, olhar a trave que estava dentro do olho dele. E muitas vezes nós fizemos as mesmas coisas, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Muitas vezes julgamos e muitas vezes não queremos ser julgados. Achamos que as pessoas são incorretas e só nós somos perfeitos. Eu quero te dizer, irmãos, nós somos carne, somos pecadores e somos imperfeitos, sim. E a cada dia precisamos buscarmos a perfeição vindo da parte do Senhor. Comece a pensar como Jesus pensa. Comece a agir como Jesus age. O apóstolo Paulo, irmãos, ele falou com muita propriedade algo que eu trago para a minha vida. E ele disse assim: sejam meus imitadores, como eu sou de... Quem entrará no reino de Deus? Quem imita Cristo, quem imita aquele servo e aquela serva de Deus que verdadeiramente tem caminhado e andado na presença do Senhor. Nós somos exemplo. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra e a luz deste mundo, irmãos, é para salgar aquilo que pode apodrecer ou já pode se estragar. E a luz é para iluminar as trevas, o mundo de horror que existe aí fora. Não esqueça que você é a luz do mundo e sal dessa terra. Não esqueça e lembre-se desta pergunta: quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade daquele que vos chamou. Que na sua casa você possa meditar ainda mais essa palavra, orando e buscando. Oxalá seja o nome de Jesus, que no dia do grande arrebatamento você possa me ver subir com você e eu possa te ver subir comigo também nesse grande dia. Que a Bíblia fala que são poucos que vão encontrar este caminho ou perseverar neste caminho, mas que dentro desses poucos, dentro dessa milhões e milhões de pessoas, esteja lá eu e você e todo aquele que faz a vontade do Senhor nosso Deus. E eu te convido a se colocar de pé neste momento. E eu quero orar com você nesta noite. E nesta oração, irmãos, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos pedir